Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação sobre Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos então entrar no capítulo 23, já estamos finalizando o Atos dos Apóstolos. No último programa nós vimos que o Paulo ele foi preso e que diante do Sinédrio então ele ia iniciar a sua defesa, pois o tribuno da época, chamado Carlos Lísias, então convocou o Sinédrio para ver quais seriam as acusações sobre o Paulo. É importante observar o pano de fundo do capítulo 23. Lucas, ele já está então decretando aí a falência do judaísmo. O judaísmo já não tem forças para julgar o cristianismo, para julgar o Paulo, e, portanto, Lucas ele passa uma visão positiva do Império Romano, que é mais justo no julgamento em relação ao Paulo do que o próprio judaísmo. Portanto, o cristianismo, na visão do Lucas, que está escrevendo esse texto, o cristianismo já não pode encontrar sucesso dentro do judaísmo. A separação é inevitável. O Paulo, que é então réu, vai passar a ser juiz do judaísmo. Vamos dizer, esse é o pano de fundo. O capítulo 23 ele é composto de duas etapas. A primeira etapa é justamente a fala do Paulo em relação ao Sinédrio, e a segunda parte é a transferência do Paulo para Cesareia Marítima. Quando Paulo ele vai falar com o Sinédrio, a primeira coisa que ele fala é que ele está falando de boa consciência, o que leva então o sumo sacerdote Ananias a mandar que batam na boca dele. O Paulo, portanto, ele faz aí uma espécie de críticas ao Ananias. Ele é chamado a atenção porque o Ananias é um sumo sacerdote. Paulo diz que não sabia, e vai usar aí o livro do Êxodo, capítulo 22, 27, onde diz claramente que não se pode criticar um chefe da nação. O Paulo pede desculpas, mas mesmo assim o Paulo ele divide o Sinédrio na sua defesa. Ele vai dizer para o Sinédrio, composto basicamente de fariseus e saduceus, que ele estava sendo julgado por ser aí um membro daqueles que acreditam na ressurreição. Nós sabemos que os fariseus são partidários da ressurreição, enquanto os saduceus não. É a velha máxima do mundo romano, dividir para governar. Então Paulo ele divide o Sinédrio, ele faz com que os fariseus se coloquem contra os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem do corpo, nem da alma, nem na imortalidade da alma, nenhuma novidade. Então Paulo ele joga os fariseus contra os saduceus. Para não ser morto, o tribuno tem que fazer então que uma guarnição imperial do Império Romano desça até o Sinédrio e salve o Paulo. Aqui então termina o primeiro episódio do capítulo 23. O Paulo ele é salvo pelo Império Romano através do seu tribuno chamado Carlos Lísias. Um grupo de jovens, aí mais ou menos de 40 jovens, diz o Atos dos Apóstolos, prometeu não sossegar, não beber, nem comer enquanto não matasse o Paulo, e faz com que então o Sinédrio convoque novamente o Paulo para uma nova audiência. Só que um sobrinho do Paulo, ele vai então saber dessa trama, vai então até o Paulo, expõe essa trama desses 40 jovens, possivelmente são zelotas, que não gostam nem dos romanos, mas também não gostam do Sinédrio, e o Paulo faz com que ele converse com o próprio Carlos Lísias, que é aí o tribuno nesse momento. O tribuno então vai fazer com que o Paulo seja transferido para Cesareia, para junto com o procurador chamado Félix. Félix era um liberto. Esse Félix era aí irmão de um dos preferidos da Agripina, portanto um homem que governou aí por um período até mais ou menos 59 nessa região aí onde estava a Terra Santa. Então ele era procurador, o Félix. O que está em jogo aqui é que o Império Romano ele não pode julgar, ele não pode permitir que um cidadão romano seja executado, seja morto sem julgamento. Nós já falamos isso no último vídeo, das leis que impediam que um romano fosse condenado sem nenhum julgamento. Então o Paulo, como sendo membro do Império Romano, um cidadão romano da Cilícia, ele carece de todo julgamento. Então, antes do Paulo falar, né, é uma carta que o Carlos Lísias escreve para o Félix, antes do próprio Paulo se declarar inocente, o Império Romano quer escutar a outra parte, vai esperar aí os membros do Sinédrio na Cesareia Marítima. Por enquanto, o Paulo vai ficar aí recluso na Cesareia Marítima,
até que os membros do Sinédrio apresentem. Então está muito claro, no capítulo 23, o Lucas escreve de tal forma que o Paulo será conduzido para Roma. Então é uma forma de dizer que aquilo que prometeu no início, no capítulo 1, versículo 8, que o evangelho deveria chegar aos confins da terra, Roma ou Espanha que seja, vai acontecer, e que o Lucas não confia mais no judaísmo e que o cristianismo vai ter que tomar então uma via outra que não mais aquela via levada pelo judaísmo. Mas um ponto importante, esse Ananias, ele vai governar como sumo sacerdote até o ano de 51, 52 mais ou menos. Ele será preso e no ano de 66, na revolta judaica, ele será morto por uma guarnição de zelotas. É isso aí, até o próximo programa, o capítulo 24 do Atos dos Apóstolos.